Passando os slides estão passando. Alguém pode falar aí no microfone? Sim, está passando. Tá ok, obrigado. Então, olha só, agora a gente vai entrar aqui nos estudos de intervenção, tá? Lembrando, né, que a gente começou falando sobre as medidas de frequência. Só um minutinho aqui. A gente começou falando das medidas de frequência, tá? A gente viu a incidência e a prevalência. Depois a gente entrou nos estudos. Aí, para cá, foram os observacionais, que a gente já viu todos. Os 4, ecológico, seccional, corte, o caso controle. E agora a gente vai entrar nos experimentais. Que aí tem o ensaio clínico, ensaio profilático e ensaio comunidade. Então, lembrando, o que é essa intervenção? É quando eu mudo a saúde da pessoa. Eu faço alguma coisa que tem influência na saúde da pessoa. Certo? Eles podem também ser chamados de experimentais ou de ensaio clínico. Tá? Aqui tem aquele resumo que a gente viu, né? Os estudos epidemiológicos podem ser observacionais ou experimentais. Os observacionais podem ser agregados, que é o único que tem o ecológico. Os individuais podem ser esses 3 aqui, coorte, transversal e caso controle. E o corte pode ser prospectivo ou retrospectivo, tá? Só que o que a gente vai ver agora vai ser esse grupo aqui, que são os ensaios clínicos, pode ser profilático ou terapêutico e ensaio em comunidade, tá? Então, o conceito. O termo estudo de intervenção envolve, de uma forma geral, aqueles estudos em que o pesquisador manipula, ele controla, ele controla a exposição a uma intervenção. Então, por exemplo, o ensaio clínico profilático, eu tenho que controlar a dose do medicamento, né? Então, tem a dose, tem a quantidade de vezes, o intervalo de tempo, né, que tu toma o medicamento e quanto tempo tu fica tomando, né? Tu tá com uma dor, aí tu toma um anti-inflamatório, tá, sei lá, um anti-inflamatório analgésico. Tu toma de 6 em 6 horas durante 4 dias, né? O antibiótico, tu toma de 12 em 12 horas durante 7 dias. Então, a gente, teoricamente, a gente tem que controlar essa intervenção, essa exposição, tem que ter controle, tem que manipular, tem que ter controle sobre ela, tá? Ou seja, por quê? Porque eu vou provocar uma modificação intencional em alguns aspectos do estado de saúde dos indivíduos através da introdução de um esquema profilático, que aí pode ser uma vacina, ou terapêutico, se for um tratamento. Tá? Aí, como é que esses estudos se dividem, né? O tipo. Eu posso classificá-los como ensaios clínicos, tá? E ensaio comunitário, ensaio em comunidade. Aqui eles chamam também de estudo quase experimental. Por que é quase experimental? Porque eu não tenho total controle sobre a exposição. Por exemplo, imagina que eu tenha 2 bairros. Eu tenho uma cidade e eu tenho um bairro A e um bairro B. Aí, nesse bairro A, eu vejo lá a prevalência de cárie dentária, que é 20%, e aqui no bairro B é 21%, vamos dizer assim. E aí, o que é que eu faço? Lá na Cozampa, a água que chega para essas pessoas aqui, eu aumento a concentração do flúor, né? Do flúor que chega aqui para essas pessoas.
para esse bairro todo aqui, ó. E aí, esse bairro continua sendo flu, com a concentração normal. Aqui eu aumento e aqui continua normal. Depois de um tempo, o tempo vai passando, eu reavalio essa prevalência. Se ela diminuiu, por exemplo, para 15%, e aqui manteve os 21%, né? Então, eu tenho como fazer um ensaio comunitário ou estudo quase experimental. O problema qual é? Eu não sei se a cárie dentária melhorou por causa do fluo na água, da COSAMPA, na água que chega na casa das pessoas. Porque existem outros fatores que influenciam nessa prevalência de cárie dentária, né? Renda social, escolaridade, sei lá, tem outros fatores. Então, fica aí uma dúvida aqui. Mas, pelo menos, tu tem uma hipótese, né? Tu tem uma hipótese de que esse tratamento pode ser bom. Aí tu vai investigar a fundo fazendo ensaio clínico, tá? Então, o profilático, por exemplo, uma vacina, o terapêutico, por exemplo, um tratamento para uma doença, tá? Eu posso ter os dois ensaio clínico, tá? O ensaio clínico também, ele pode ser classificado como controlado, tá? E não controlado. Controlado significa simplesmente grupo controle. Grupo controle ou grupo de comparação. Então, sempre eu vou comparar um grupo A com um grupo B de 2 tratamentos, né? Então, é muito importante isso, que tu tenha um ensaio clínico controlado com grupo de comparação, tá? O que seria o não controlado? Eu não tenho grupo controle. Por exemplo, é o chamado antes e depois, né? Por quê? Eu tenho um indivíduo aqui, né? E aí eu vejo a pressão arterial sistólica dele, que deu 140. Aí eu dou o medicamento para ele aqui, tá? Dou o medicamento para ele, aí passa uma semana, eu reavalio ele. E aí eu vejo aqui que a pressão dele está 120. Ou seja, vamos dizer que melhorou aqui a pressão dele. Eu comparo ele com ele mesmo. Ele antes, ele depois. Tá? O problema disso aqui é que a evidência ela deixa muito a desejar. Quando tu tem um estudo não controlado. Né? Por quê? Essa pressão aqui ela diminuiu, né? Ele tomou o medicamento, ela diminuiu. Pode ser que ela fosse diminuir sem tomar o medicamento. Tanto a pessoa que tomou o medicamento quanto a pessoa que não tomou, a pressão caiu. Ela normalizou. Aquela pressão alta é no estado transitório. Então, eu não tenho como saber. Eu só consigo saber essa situação aqui se realmente foi o medicamento se eu tiver um ensaio clínico controlado. Certo? Outro fator importante é a questão da randomização. Randomizar seria sortear. Tá? Sortear. Então, por exemplo, eu vou ter aqui um grupo A, que tem 20 pessoas, vou ter um grupo B, que tem 20 pessoas. Cada pessoa que vai ser escolhida para o grupo A ou para o grupo B, ela tem que ser através do sorteio. Tá? Eu devo sortear quem vai receber o grupo A, o grupo B, ou que, vamos dizer que aqui seja o tratamento novo,
e aqui seja o convencional. Eu vou sortear quem vai receber o novo, quem vai receber o convencional, ou o placebo, tá? Para que não haja influência, né? Por exemplo, eu posso escolher as pessoas mais jovens para fazer parte do novo tratamento. Eu posso escolher os casos de doença mais leve, menos grave, para fazer parte do tratamento. Isso vai influenciar nos resultados finais, no resultado final, tá? Geralmente, né? Então, assim, qual é o tipo de trabalho que tem maior mérito científico? É esse aqui, ó, ensaio clínico controlado, randomizado. Esse tipo de estudo é o que tem maior mérito científico. A maioria das agências reguladoras, elas se baseiam nesse tipo de estudo. Ensaio clínico controlado, randomizado, tem que estar escrito isso aqui tudo. Tem que estar escrito no teu projeto, no teu artigo, que tu fez isso e como tu fez, tá? E o não randomizado é quando não tem sorteio, tá? Enfim, aí o mérito científico ele é muito maior quando tu tens aqui essa situação. Tá legal? Aí, aqui tem um exemplo de um ensaio clínico randomizado para alta hospitalar precoce após infarto. Então, ele veio aqui, olha, tem 500 pacientes infartados, 179 não complicaram, aí sortearam 80, desses 80, distribuíram 40 receberam alta precoce, 40 alta tardia. O que é alta precoce? É tu mandar o cara embora para casa mais cedo, vamos dizer que seja 5 dias. Sei lá, eu não sei, né, porque eu não sou dessa área, mas vamos dizer que seja 3 a 5 dias. Tem a alta precoce, tá? De 3 a 5 dias. E a alta tardia é acima de 5. Tem a alta tardia, tá? Ou acima de 10, enfim. Aí, o que aconteceu? Eles compararam esses desfechos aqui, ó, para quem teve alta tardia e quem teve alta tardia e alta precoce. Então, por exemplo, a morte foi 0 nos dois grupos. A rehospitalização, olha, aqui na alta tardia foi 10, na alta precoce foi 6. Reinfarto, ó, aqui foi 5, aqui foi 0. Paciente com angina, né, a dor precordial, aqui foi 8, aqui foi 3. Então, sempre que parece aqui, é que a alta precoce ela é melhor. Ela tem melhor desfecho para rehospitalização, reinfarto e angina. Tá? Então, sempre que se puder liberar ou fazer de tudo para o paciente sair mais cedo do hospital, é melhor. Tá? Seria melhor, entre aspas, né, para reduzir esses desfechos aqui que a gente viu. Tá? Outro exemplo aqui é de uma vacina, então é um ensaio, aqui foi um ensaio clínico terapêutico, né, porque isso aqui é como se fosse um tratamento da alta precoce, da alta tardia, né, um procedimento. E aqui é uma vacina, então seria um ensaio clínico profilático para leishmaniose cutânea, né? Então, tinha 1.400 militares, sortearam 1.312. Desses, fizeram tratamento com vacina, uma parte, a outra parte ficou no controle, sem placenta, sem tomar a vacina. E aí, se acompanhou os dois grupos, e depois de um certo tempo, o pessoal que tomou a vacina, 32 tiveram leishmaniose, o pessoal do controle, 37 tiveram. O que parece aqui é o quê? É que a vacina não foi eficaz. Tanto faz, olha, tu tomar a vacina, como não tomar, que a
quantidade de infecção pela leishmaniose, ela foi a mesma, tá? Leishmaniose cutânea, tá? Então, assim, não tem vacina para leishmaniose, né? Não tem. E aí, muito provavelmente não descobriram, né? Não conseguiram. O que tentaram fazer não foi eficaz, né? Então, basicamente não existe. Aí, quando a gente fala de quando a gente fala de estudo experimental, tem uma questão muito importante com relação à ética, tá? Assim, a Declaração de Helsinki, ela estabeleceu regras para pesquisa com seres humanos. Então, ela estabeleceu essas regras para pesquisa com seres humanos. Ela tem atualizações até 2019, tá? Essa Declaração de Helsinki. Mas, basicamente, ela define o quê? Que a gente precisa levar em consideração qualquer pesquisa envolvendo seres humanos, a gente precisa ter cuidado e respeitar os princípios bioéticos de beneficência, não maleficência, autonomia e justiça. Né? Qualquer paciente, ele precisa autorizar que você faça a pesquisa com ele. Tu convida ele para a pesquisa, ele precisa autorizar. Né? Então, por exemplo, tu tem um problema da privação do grupo controle de um tratamento eficaz. Então, eles recomendam que tu interrompa a pesquisa, né? Tu interrompa a pesquisa se durante a duração da mesma existir evidência de benefício ou não. Por quê? Se tiver benefício, o grupo controle não está recebendo esse benefício. Está privando. Se fizer mal, o grupo que está recebendo tratamento está padecendo. Também é bom, tu tem que interromper, não dar continuidade, tá? O menor tamanho da amostra possível também, tu deve utilizar, de preferência o menor. Por quê? Porque tu não sabe o efeito da vacina. Né? Então, a vacina ela tem as etapas, né? 1, 2, 3, e aí o que é que acontece? Essas etapas aqui, a primeira, tu faz com um grupo pequeno de pessoas, aí tu observa, e não faz com muita gente ao mesmo tempo, faz com um, depois com outro, e tu vai observando se ela é segura, se ela tem efeitos colaterais, alguma coisa. Depois tu aumenta um pouco essa amostra, até tu fazer um tratamento que tu vê que ela é segura, que ela não causa alterações, né, vamos dizer assim, importantes, complicações importantes na saúde do indivíduo, aí tu aumenta ela para uma pesquisa mais populacional com um grupo de pessoas maior, né? Tem um exemplo, por exemplo, desenvolveram uma vacina para verminose, né? E aí, lá nos Estados Unidos, a vacina teve 90% de eficácia. Ela preveniu. Aí foram testar aqui no Brasil, em Minas Gerais. Aqui, o primeiro paciente teve um choque anafilático. O segundo tratado teve também uma reação. O terceiro, a mesma coisa. Aí eles interromperam a pesquisa, né? Pararam a pesquisa por causa dessa situação. Provavelmente, lá nos Estados Unidos, as pessoas não tinham anticorpos para as verminoses. Lá, nesse lugar em Minas Gerais, a verminose era endêmica. Então, muito provavelmente, os habitantes lá, eles tinham anticorpos. Quando tu metia a vacina, tu tinha uma reação exacerbada. Tu tinha uma reação muito forte. E aí o paciente passava mal, precisava de assistência e tudo mais, enfim. Então, aí, a pesquisa não foi mais para frente. Ela teve que ser interrompida. Não passou para as outras fases aqui. Certo? Outra coisa, sempre tu tem que ter o termo de consentimento livre e esclarecido. Mesmo que isso aí é importante falar, que no estudo experimental assim, né, tem uma importância mais destacada. Por quê? Porque tu vai mexer com a saúde da pessoa.
tu vai fazer alguma coisa que vai modificar o estado de saúde dela. Mas, por exemplo, se eu fizer aqui uma pesquisa, que é uma entrevista com o cara, eu vou fazer umas perguntas para ele responder um questionário. É preciso ter o termo de consentimento livre e esclarecido? É preciso. Precisa. Tá? Precisa, porque tu configura a pesquisa com seres humanos. Ah, eu vou pegar o prontuário do paciente. Precisa de... Ele já teve a doença, o prontuário dele está lá no hospital, eu vou pegar. Precisa do termo de consentimento, de autorização do comitê de ética? Precisa também. Tá? Porque tem a questão do sigilo das informações que tu tem que garantir que tu vai preservar. Tu vai preservar, não vai identificar nem divulgar as informações médicas daquele paciente que tu vai pegar o prontuário. Tá? Então, tu te compromete com isso. Então, no projeto que tu escreve, tem esse termo de consentimento e tem outras coisas também que tu tem que dar garantia para o paciente, né? Tu não pode pagar de jeito nenhum, tu pode pagar para o cara participar da pesquisa. De jeito nenhum. Isso dá um viés absurdo no teu estudo. Né? Se tu oferecer dinheiro, uma bolsa, uma ajuda de custo para o cara participar da tua pesquisa, ele pode dar respostas que elas não são por causa do tratamento, elas são por causa do dinheiro que tu dá para eles. Tu paga para eles. Então, não é viável isso aqui. Agora, é viável tu pagar o transporte do paciente? Isso é razoável. É possível. Então, tu vai lá, olha, o paciente ele sai, ele pega 4 ônibus para ir e voltar. Esses 4 ônibus dá, sei lá, R$6. E aí tu diz assim, olha, te vai pagar exatamente o valor que o senhor gasta para transporte de ônibus. E aí é possível, é razoável, mas tem que ser o valor exato. Não pode dar e tem que garantir que o cara mora mesmo, que ele faz esse translado. Senão a tua pesquisa fica comprometida. Tá? As questões éticas aqui, no estudo experimental, elas são bem mais... Elas são muito mais, assim, vamos dizer, exigentes. A exigência é muito maior. Tá? Tá, seguindo em frente, então, quais são as características dos estudos experimentais? Ele envolve questões éticas fortíssimas, tá? Tu pode ser processado, né? Tu precisa da garantia que tu tá fazendo um tratamento, se o paciente piorar, se tu queimar o paciente, tá fazendo um procedimento de estética, tu gera uma queimadura no paciente, né? Esse paciente ele tem direito de te processar e pedir indenização, né? E tu tem que dar todas as garantias. Se tu queimar ele, tu tem que dar assistência sem que ele gaste nada, tá? Enfim, o estudo também, ele sempre é prospectivo. Ou seja, tu começa ele aqui, que é o início, e aí tu vai encontrando os resultados com o passar do tempo, ao longo das avaliações que tu vai fazendo com esses pacientes. Certo? Então, sempre é prospectivo. Não existe ensaio clínico retrospectivo, não existe. Sempre é prospectivo. É interessante que sempre sejam controlados, tá? Sempre controlados. Né? Eu não lembro se eu falei para vocês que eu tenho uma cadela, né? E aí ela ficou nos cuidados, né, ela ficou nos cuidados de outra pessoa, e aí a pessoa maltratou, ela pegou a doença do carrapato. Aí ela ficou paralisada, totalmente paralisada, né? E aí eu levei ela, paralisou até a pálpebra dela, ficou raquítica. Eu levei ela para a clínica veterinária, ela passou 12 dias na clínica. Aí fizeram o diagnóstico, que é a doença do carrapato,
e fizeram o tratamento. Nesse período aqui, nesse último dia que ela foi sair, a veterinária falou para mim assim, olha, tu tem que ver se tu vai conseguir ficar com ela, porque ela vai ficar paralítica, ela não vai mais andar. E aí dá muito trabalho, vai ter que usar fralda, não sei o que e tal, tem que carregar para tudo que é lado. E aí, só que eu percebi que ela melhorou os movimentos aqui do pescoço, da cabeça, né? Enfim. Aí eu falei, eu vou ver. Ela pegou e me sugeriu fazer acupuntura. Então eu ia, tipo, levar ela para dar as espetadinhas ali da acupuntura, que ela disse que poderia ajudar dela voltar a andar, alguma coisa assim. Por questões de dinheiro, que é gastos, né? Foi tido um gasto grande e questões até mesmo de trânsito e tudo, eu não levei. E aí ela em casa, ela começou a andar. Eu fui ajudando ela, ela voltou a andar. Ela voltou a andar. E aí ela engordou, ficou até mais gorda do que ela é e ficou normal. Ela teve até lesão na pálpebra porque ela não conseguia piscar. Aí o vento batia e deu uma erosão na pálpebra dela. Só que voltou, ela enxerga. Quando a gente chega, ela sente o cheiro. Se chegar alguém de fora, ela late, que ela sente o cheiro, que não é uma pessoa conhecida. Ela anda, come tudo. Entendeu? Agora eu pergunto para vocês, se eu tivesse levado ela na acupuntura, o que eu ia dizer para vocês? Que ela melhorou por causa da acupuntura. Mas o que aconteceu na verdade? O que aconteceu na verdade é que ela ia melhorar. Fazendo ou não acupuntura, ela ia melhorar. Independente dessa acupuntura, ela ia melhorar. Tá? Ela ia voltar ao normal. Ok? E aí, por isso que eu tenho que ter o grupo controle. Que é para eu comparar um grupo com acupuntura e um grupo sem acupuntura. Então, é muito importante ter o grupo controle. As maiores revistas, né, os centros de pesquisa, eles não aceitam esses estudos antes e depois. Tu avalia o cara antes, depois avalia depois e vê se melhorou ou piorou. Porque ele é muito falho para garantir a eficácia de um tratamento. Tá? Então, é muito falho. A outra coisa que é importante é sempre randomizar ou casualizar, né, que é o fato de tu sortear, para que não tenha influência, né? Que até o que ele fala aqui, ó, por que eu devo randomizar, que é fazer o sorteio, né? Primeira coisa, porque o sorteio ele forma grupos de intervenção mais comparáveis, equilibrados, tá? No que se refere às características que seriam as variáveis que possam influenciar na ocorrência do efeito em estudo, né? Então, se eu começo a selecionar as pessoas voluntariamente, por exemplo, eu escolho quem vai receber um novo tratamento, quem não vai, eu estou influenciando nos dados, né? Inclusive até em pesquisa com animais, sabia? Se tu conversar com o pessoal do Biotério, né, que faz pesquisa, por exemplo, com rato, lá o cara que convive com os ratos, ele conhece os ratos. Ele sabe que tem rato que é mais ativo, tem rato que é mais inteligente, tem rato que é mais preguiçoso, tem rato que é mais lerdo. Enfim, tem diferenças lá, dá para perceber. Só que a gente não vê, né? Mas quem convive percebe. Então, mesmo lá com ratinhos, mesmo nessa situação aqui, com vários ratinhos numa gaiola, eu devo aplicar o sorteio. Eu devo pegar, sortear as gaiolas, de cada gaiola sortear um ratinho, alguma coisa assim. Eu devo fazer a aplicação do sorteio desses ratinhos, para montar meu grupo experimental, grupo tratamento, grupo controle. Né? Porque a gente pode fazer pesquisa experimental com rato, né? E aí deve-se montar fazer o sorteio mesmo com animais, com rato, tá? E aí, olha, pela teoria de probabilidade, isto é
tão mais verdadeiro quanto for o tamanho da amostra, né? Então, os grupos assim formados, teoricamente, são iguais, só diferindo pela intervenção. Então, os dois grupos são semelhantes, só que um recebe o tratamento A, o outro o tratamento B. O que difere entre eles é o tratamento que eles estão expostos, tá? Outra coisa da randomização elimina a possibilidade do pesquisador influenciar, né? Então, o cara coloca os casos mais leves no tratamento, o pessoal mais afetivamente ligado a ele é antiético isso, tá? E por aí por diante, tá? Então, não tem, quando tu sorteia, não tem influência do pesquisador. E aí, como é que tu faz a randomização? Tu pode fazer um sorteio, tipo cara e coroa. Então, tu tem aqui... Professor, Oi? volta rapidinho, só para me bater um print, por favor. Tá. Essa aí? Isso, valeu. Tá, ok. Qualquer coisa eu falei aí, tá? Tá, aí como é que eu posso randomizar? Então, tu imagina que tu tem aqui o tratamento A, tratamento B, tu precisa de 20 pessoas para cá e 20 para cá. Aí tu arrumou aqui 40. O que tu faz? A primeira que chegar, tu joga para o tratamento A. A segunda que chegar, tu joga para o B. Aí a terceira que chegar, tu joga para o A. Tu vai alternando, ó. Joga para o B. A quarta, né? A quinta vai para o A. A sexta vai para o B. E aí tu vai distribuindo. É uma forma de sorteio isso. Né? Pode ser o cara coroa, ou também pode usar tabela de números aleatórios. Eu posso também fazer uma randomização em bloco, que eu tenho um número fixo de indivíduos de igual tamanho, dentro dos quais são distribuídos os tratamentos em questão bloco por bloco. Por exemplo, olha, tem aqui fumante, não fumante, aí tu mistura os dois. Então, aqui eu tenho o número de fumantes e não fumante equilibrado, aqui eu tenho o número de fumantes e não fumante equilibrado, aqui recebe um tratamento, aqui recebe o placebo. E aí eu acompanho, e aí eu observo qual melhora, qual qual a quantidade de melhora nesse tratamento comparado ao placebo, que é o tratamento disfarçado, vamos dizer assim. Seria um medicamento sem um princípio ativo, alguma coisa assim, tá? E aí também tu pode fazer a randomização pareada, que é esse caso aqui. Olha, isso aqui é um pareamento, olha só. Eu tenho um grupo que toma premvastatina, um grupo placebo, né? Esses dois grupos, olha, eles têm média de idade de 55 anos, ó, os dois têm 55 anos, a massa corpórea deles, ó, o IMC 26, pressão sistólica 135, 136, diastólica 84, e por aí vai, ó, colesterol, angina 5, claudicação, diabetes, olha, uma porcentagem, fumante, ó, tem 44% de fumante, aqui também tem 44%. Ou seja, eu criei pares de pessoas semelhantes. Ó. Eu fiz o pareamento. E aí, o que diferencia? Que um toma um medicamento e o outro toma o placebo. É isso que diferencia esses dois. Né? Então, o pareamento ele me ajuda a tirar a influência. Por exemplo, o cara não melhorou. Mas é porque tinha muito fumante nesse grupo e nesse aqui tinha pouco. Aqui tinha 44 fumantes, aqui tinha só 5. Ou seja, pode ser que esse grupo não melhorou, porque a maioria é fumante, e esse aqui melhorou, tinha pouco fumante, aí não teve muito efeito. Tá? O placebo acabou não tendo influência. E por aí vai. Tá? Tu pode fazer estratificada, se tu queira, por exemplo, montar grupos que tenham uma proporção de sexo, vamos dizer assim, homem e mulher. Tu pode fazer por minimização, que é quando tu repete o sorteio ao longo da pesquisa, né? Toda vez que tu faz uma randomização simples, aí aparecem novos participantes, tu refaz
o sorteio. Tá? E aí tu realoca de novo o pessoal nos grupos. E aí, mais uma coisa que o estudo experimental ele pede, que é o seguinte, que é uma característica que ele pode ser casualizado ou randomizado e pode ser não mascarado ou cego. O que é isso? A pessoa que está participando, o paciente, ele não sabe se ele está tomando o princípio ativo do medicamento ou não. Ele não sabe. Entendeu? Então, por que ele não sabe? Então, por exemplo, tem um comprimido aqui. Aí esse comprimido, ele não sabe se tem um princípio ativo da droga ou se é um comprimido de farinha. Por que ele não deve saber? Tu dá o comprimido para ele. Tu entrega na mão dele para ele tomar. Só que ele não sabe se é um comprimido de trigo ou se é um comprimido com princípio ativo. Por que ele não deve saber? Porque se conhece esse efeito placebo. Ele é descrito. Placebo, que é o seguinte. O teu corpo ele tem mudanças fisiológicas, fisiopatológicas, só por questões de crença. Né? Então, por exemplo, o cara chegava assim, olha, esse medicamento ele é de última geração. Ele está sendo usado na Europa, nos Estados Unidos, e aí ele baixa a tua pressão. A pessoa, só por ouvir isso, né, só por ela ouvir essa situação, o que ela faz? Ela tem um efeito, a pressão dela baixa. Tu diz que é o melhor medicamento do mundo, tu dá para ela, e tu dá para ela um medicamento de trigo, de farinha. Ela toma, acreditando naquele medicamento, e aí ela tem um efeito. A pressão dela reduz. Ocorre isso. Então, o que se criou? A questão do cegamento, ou de tu mascarar quem recebe o tratamento real, que é o novo tratamento, e quem recebe o tratamento placebo. Tu não deixa a pessoa saber. O participante da pesquisa aqui, né, o participante, ele não sabe que medicamento ele está tomando. Imagina lá uma úlcera, tu está tratando uma úlcera com uma nova pomada, tu quer cicatrizar ela em poucos dias, tu quer aumentar a média, mais ou menos, quer diminuir o tempo de cicatrização. E aí tu tem um grupo tratamento que tu aplica, no grupo controle, tu tens que ou aplicar uma pomada inativada, sem efeito. Como se fosse só uma pomada que não tenha nada que possa ter efeito na cicatrização da úlcera. Certo? Aí, o que acontece? O estudo experimental casualizado mascarado, ele também pode ser cego ou duplo cego. Que acontece também o seguinte, o avaliador, ele vai avaliar a pressão dessa pessoa aqui. Pode ser que ele saiba, olha, essa pessoa aqui tomou o remédio verdadeiro. E aí ele queira, por saber disso, influenciar na sua avaliação. Então, por exemplo, ele afere a pressão, ele repete. Olha, deu alta. Aí ele, poxa, mas ela tomou um medicamento novo. Eu vou medir de novo a pressão. Aí ele repete 2, 3 vezes. Né? E aí, isso é errado. Isso atrapalha os teus dados, atrapalha a tua coleta de dados. Né? Então, quando o estudo é duplo cego, significa que nem o participante, nem o avaliador, eles sabem quem tomou o medicamento e quem não tem. Só quem sabe é você, que é o pesquisador. Tá? É você que está ali pesquisando. Vamos dizer assim, quem está planejando a pesquisa. Então, tem um exemplo aqui. Ó. Quando tu tem só o participante não sabe,
tu tem um mascarado simples ou cego. Quando o participante e quem avalia também não sabe, tu tem duplo mascarado ou duplo cego, tá? Se usa esse termo muito, duplo cego, tá? Isso é mais uma forma da gente tirar a influência externa da nossa pesquisa, né? Para a gente tentar ao máximo manter ali, controlar as exposições, os problemas, a ponto de saber que eles só vão ter influência ali naquela doença. E exatamente o medicamento, tá? Aí, os estudos experimentais, eles podem ter um desenho fatorial. O desenho fatorial é quando eu comparo o tratamento A com o B, e aí eu junto o A mais B e mais os controles. Entendeu? Então, por exemplo, o tratamento A é usar uma nova pomada para cicatrização. O evento B, o tratamento B é tu usar o laser. Aí aqui tu vai usar a nova pomada mais o laser. Certo? E aí tu tem um grupo controle que não recebe nada, recebe só o convencional. E aí tu vai ver, olha, só a pomada melhorou tanto. Só o laser melhorou tanto. Quando eu junto os dois, a melhora é maior ainda. Né? Ela fica mais acentuada, vamos dizer assim. A redução, o tempo de cicatrização diminui muito. Tá? O laser é um aparelho, né, de elétrico que ele tem esse papel de cicatrização. Tá? Enfim, tem também o crossover sequencial, que é quando tu alterna o tratamento. Por exemplo, tu tem 50% aqui, 10 pessoas aqui e 10 aqui. Aí, elas estão recebendo a nova droga. Aí passa o tempo, tu muda. Esses 10 aqui, eles vêm para cá e recebem a droga convencional. E esses daqui também mudam e passam a receber a nova droga. Tu troca o tratamento. Esse tratamento passa para cá e esse passa para cá. Tá? E aí, tu tem essa alternância, né, no tratamento, e aí tu observa que esse paciente aqui, com a nova, ele melhorou. Quando ele voltou para a convencional, ele piorou. Então, aquele melhorou, aquele piorou. Aqui, ele estava mal, quando ele parou, ele melhorou. Então, tu tem aí evidência, né, de que provavelmente essa nova droga, ela está ali, como é que se diz? Está evoluindo, ela está contribuindo, tá? Aí, vamos lá. Lembra da tabela 2x2? Né? Bem aqui, eu tenho um desfecho. Tá? Bem aqui, eu tenho uma exposição. Vocês já estudaram isso aqui. O que muda agora? O que muda, pessoal, que agora eu tenho um tratamento. Um tratamento A, um tratamento B, e eu tenho um controle. Pode ser um tratamento B, pode ser um placebo, tratamento convencional. A mesma história. O que eu tenho aqui? O cara que recebeu o tratamento e teve a doença. Teve a morte, teve o problema. Aqui o cara que recebeu o tratamento e não teve a doença, não teve o desfecho. Aqui é o cara que recebeu o controle e teve a doença, teve o desfecho. E aqui o cara que recebeu o controle e não teve o desfecho. Certo? Aí, lembra que esse númerozinho aqui, o A, o que ele é esse A? O estudo não é prospectivo. Esse A aqui, ele é sempre casos novos, tá? Sempre aqui são casos novos. Por quê? Né? Por que são casos novos aqui? Porque o estudo é prospectivo. Tu começa o estudo, não tem um desfecho. Né? Tu tem ali o câncer de mama. Aí tu faz um tratamento e tu observa se a pessoa vai desenvolver o linfedema do braço.
Então, quando ocorre o linfedema, é um caso novo, porque tu começou ali o trabalho e não tinha linfedema. Certo? Então, sempre que é um caso novo. Então, isso aqui, o risco é aquela medida que é como se fosse a de incidência. Só que aqui eles chamam de risco. Então, tem um risco no tratamento, o risco no controle. Como é que calcula? Igual a incidência. Tu pega o A, divide por A mais B, aqui tu pega o C, divide por C mais D. Então, como é que é? No estudo de experimental, eu posso calcular o risco relativo? Posso. Eu posso calcular a razão de chance? Posso. Só fazer o produto cruzado, né? Posso calcular o risco relativo, o risco. Aí eu vou saber se o tratamento é um fator de risco, se o tratamento é um fator de proteção, ou se o tratamento tanto faz, não influencia, tá? Outra medida, então essas medidas aqui vocês já viram, tá? Já viram aula passada, elas são aplicáveis para estudo experimental. Tu pode utilizar, tá? Mas também tem essa medida aqui, que é a redução absoluta do risco. Isso aqui é praticamente aquele risco atribuído, né? Que eu vou fazer o quê? Na redução absoluta, eu vou pegar o risco no controle e subtrair do risco no tratamento. Só isso. Vou fazer uma subtração. Existe também a redução relativa. Quando ele fala relativa aqui, ele quer dizer percentual. Então, eu tenho que saber isso aqui é quantos por cento do risco basal, que a gente vai ver mais aí para frente. A fórmula aqui é essa, redução relativa do risco é a redução absoluta do risco, que é isso aqui, tá? Isso aqui é a mesma coisa que isso, dividido pelo risco no controle vezes 100. Aí tu tem aqui a redução relativa do risco. Outra medida que tu tem é o número necessário para tratar, tá? Número necessário para tratar, que é 1 sobre a redução absoluta do risco, tá? Que é a mesma coisa que o risco no controle menos o risco no tratamento. Tá legal? E aí o que acontece? A gente pode, a partir desses dados, calcular risco relativo, razão de chance, redução absoluta do risco, redução relativa do risco e número necessário para tratar. Aí vamos ver essas medidas aqui. O que é o risco relativo? O risco relativo, ele é a razão entre o risco tratamento. Então, tem aqui o risco tratamento. Professor, Oi, pode voltar o outro slide, por favor? posso. Obrigado. Entendeu? Tá. Depois a gente vai usar isso aqui, tá? Eu vou pedir para vocês fazerem esses cálculos aí, tá? Aí vamos lá. Então, o risco relativo, ele pode ser assim, olha. O risco no tratamento dividido pelo risco no controle. Mas pode ser a razão entre o tratamento 1, o risco no tratamento 1, comparado com o tratamento 2. Vamos dar aqui a cor. Né? Tratamento 1 comparado com o tratamento 2. Pode ser a razão entre o risco de efeito com o tratamento A e comparado com o tratamento B. Então, aqui a gente fala, né? Pode ser o tratamento com controle, pode ser o tratamento 1 com 2, pode ser o tratamento A com B. Isso aí vai depender da tua nomenclatura ali, da área que tu está estudando, que tem uma nomenclatura própria e tal. Às vezes os tratamentos são parecidos, tem pequenas diferenças, então tu dá uma letra para cada um número, alguma coisa assim, tá? Tá. E a razão de chance? Também é a mesma coisa, só que eu tenho que fazer, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o produto cruzado. Vou pegar o A vezes o D, né, que estaria aqui na tabela, lembra? Eu tenho aqui o A, o B, o C, o D, tu faz o cruzado aqui. A vezes D, e depois tu pega B vezes C. E aí tu acha, né? Aqui tu vai encontrar aquela mesma dinâmica, viu, pessoal? Olha, se der maior que 1,
o tratamento ele aumenta o risco da pessoa ter o desfecho. Aumenta o risco de morte, aumenta o risco de complicação. Se der igual a 1, não influencia. Se der menor que 1, quer dizer que o tratamento ele evita a morte, ele evita uma complicação. E aí depende da dinâmica do estudo que está fazendo. Tá? Aqui é a mesma coisa. Mesma interpretação lá do risco relativo, se der menor que 1, se der igual a 1, se der maior que 1. Tá? E tem aquela interpretação lá, se é fator de risco, se protege. Tá? Que aí, no caso, não é exposição, agora é tratamento. Tá? Tá. Como é que é a redução absoluta do risco? Né? O que acontece aqui é assim, tem dois tratamentos diferentes, né? Dois diferentes tratamentos. Ele indica a diferença absoluta entre o risco de efeito no tratamento 1 e o risco de efeito no tratamento 2. Tá? E aí, se a gente olhar para cá, olha, eu tenho aqui dois grupos, tá? E eu tenho um desfecho aqui, que é a insuficiência cardíaca em 5 anos de 4,5 anos de observação. Aí tem um grupo aqui que foi sorteado, e aí eu tenho 2.371 no grupo placebo, 2.365 no grupo droga ativa. Esse aqui é o tratamento novo, é o verdadeiro, vamos dizer assim. Tá? E aí, como é que eu calculo o risco? Naqueles que receberam o placebo, eu pego esse número, divido por esse. Vocês já fizeram isso. Calculando a incidência no exposto, calculando a prevalência no exposto. Só que agora é placebo aqui. Aí como é que eu faço para calcular o risco naqueles que receberam a droga ativa? Mesma coisa, eu pego o número de casos de insuficiência cardíaca e divido pela população base, que é o total de pessoas que receberam a droga ativa. E aí eu chego aqui, ó, 105 deu 0,44, né, no placebo. No grupo da droga ativa deu 0,023, tá? E aí como é que eu acho a redução absoluta do risco com a droga ativa? Eu vou pegar o 0,44, tá? E vou subtrair do 0,023. Eu vou chegar nesse número aqui, ó. Então, a redução absoluta do risco, ela deu 0,021, tá? Eu posso transformar isso aqui em porcentagem. Aí, olha só o que acontece. Isso aqui, pessoal, que vocês estão vendo de... Deixa eu mudar aqui a cor rapidinho. Isso aqui que vocês estão vendo de vermelho, essa barra toda aqui, ela é o risco no placebo. Essa barra aqui de verde, ela é o risco na droga ativa. Quando eu pego essa barra, subtraio dessa, eu pego a barra azul, subtraio da verde, sobra isso aqui, ó. Sobra 2,1%. Então, olha só o que significa esse 2,1. Significa o seguinte, eu vou arredondar para 2, tá? Eu tenho 2 casos evitados em cada 100 tratados com a droga ativa. Então, eu tenho 2 casos a cada 100 tratados. Essa proporção aqui eu vou usar para achar o quê? O número necessário para tratar. Que o número necessário para tratar é quantas pessoas eu devo tratar para evitar um caso. E aí eu faço uma regra de 3 aqui, ó. E aí eu chego aqui, ó, que 100 vezes número necessário para tratar é igual a 2 vezes 1, que é 2, né? E aí eu chego nesse número aqui, ó, número necessário para tratar é igual a 2 por 100. Só que o que é esse 2 aqui? Esse 2 aqui
ele é a redução absoluta do risco. Tá? Então, a gente vai ver isso aqui. Ó. Olha lá. Se houver 2,1 casos evitados para cada 100 tratados com a droga, qual seria o número necessário para tratar para evitar um caso? Um caso. Aí tu chega aqui nessa proporção. Tá? E aí tu multiplica, passa isso para cá multiplicando, passa isso para cá multiplicando, esse número passa para cá dividindo, e aí tu chega essa fórmula aqui. Ó. O número necessário para tratar é 100 dividido por redução absoluta do risco. Só que olha só, aqui está em porcentagem, tá? Se eu dividir aqui por 100 e aqui por 100, né? Aí eu vou chegar aqui em 1 e aqui eu vou chegar em 0,021. Aí isso aqui é a minha redução absoluta do risco, tá? Então, tu chega aqui na fórmula. A redução, o número necessário para tratar é 1 dividido pela redução absoluta do risco. Essa redução é a mesma coisa que tu pegar o risco no controle menos o risco no tratamento. É a mesma coisa. Tá ok? Uma coisa aqui que é interessante, que é uma observação, que é assim, o número de pacientes que necessita ser tratado com uma droga para evitar um caso de certa doença num período de tempo. Então, tu tem que definir aqui o tempo, se é em 4,5 anos, se é em 10 anos, certo? Porque pode ver aqui que tem um período, olha. Ó, bem aqui, ó. Tem um período. Então, a insuficiência cardíaca em 4,5 anos de observação, tá? Então, é importante mencionar esse período aí, tá? Agora, a gente entra aqui nessa redução relativa do risco, tá? Que aí eu vou explicar para vocês de duas formas e tal. Tem a fórmula, tem uma parte que é intuitiva para fazer uma regra de 3, tá? Mas eu vou dar um intervalo agora, tá? E aí a gente volta daqui a 20 minutos, 8h40, e aí começa daqui, e aí a gente vai embora, tem aqui vários exemplos, tá? E a gente vai... Aí a gente vai também chegar para fazer a aplicação mesmo, que é o exercício. Tá? Vocês têm alguma pergunta? Querem fazer alguma pergunta? Eu vou parar aqui o vídeo, tá, pessoal? Porque o vídeo muito grande fica difícil de subir, tá? Tá. Tem alguma pergunta? Alguma coisa?